Sejam bem-vindos ao Sociologia. Eu sou Robertson, Jedson e Natan. E nós não usamos roupas de pedreiro. No vídeo de hoje, falaremos sobre jovens e as práticas tradicionais. Quem vive em alguma capital movimentada do país, que não é muito nosso caso, já pode ter notado algo bem comum. Como, por exemplo, grupo de jovens reunidos tocando tambores e cantando alto pelas ruas, rimas que misturam histórias e folclore em uma só coisa. Mas acredite se quiser, eles não estão protestando, nem tentando arrecadar dinheiro, na maioria das vezes, é claro. Mas sim, por outro lado, expressando a experiência desconhecida e reveladora que é o encontro com as práticas tradicionais. E mesmo que os arrastões de maracatus pareçam ser os mais comuns, eles não são os únicos. Geralmente, em praças e em outros lugares públicos, existem muitos jovens também cantando, dançando e tocando tambor de crioula, coco, cacuriá, samba de roda e muitas outras tradições. Exemplo disso vemos cotidianamente no colégio, quando há eventos como gincanas e apresentações, ou quando os professores passam aqueles trabalhos mais de humanas. Você mesmo já deve ter apresentado algo sobre o folclore brasileiro numa aula de artes, falando nomes estranhos de origem indígena e contando histórias tão fantasiosas que são difíceis de acreditar. E o que pode explicar esse fenômeno, por assim dizer, tal interesse visto nos jovens por práticas consideradas tradicionais, é na verdade uma característica de algo mais amplo, como por exemplo, valorização da diversidade cultural das culturas locais, regionais ou populares, em um cenário de globalização, ou seja, da construção de uma cultura global que mostra algumas vezes ameaçar a sua existência. Essas práticas culturais chamamos de tradição, no sentido de terem sido criadas e tido seu auge antes do estabelecimento da indústria capitalista no país. São essas formas de cultura como a congada, que já ouvimos falar, o jongo, os maracatus, como já dito, os sotaques de Bumba Meu Boi, as folias de reis, os sambas rurais, entre tantas outras que surgiram no Brasil colonial e escravocrata, muitas vezes criadas pelos próprios africanos ou por afrodescendentes. Essas também ligadas à sua cultura nativa, adicionada ao catolicismo imposto a eles na época. Após o século XIX, depois de abandonadas pelas elites, brancos e população urbana, elas passaram a ser chamadas de folclore, cultura popular, folguedos, brincadeiras populares e, quando apresentam um aspecto religioso, eram chamadas de catolicismo popular. Do passado do século XX, ficaram em segundo plano por conta do destaque da cultura passada pela mídia da época, até que encontrassem grupos que, como por exemplo, se dedicavam a pesquisar e recriar culturas tradicionais. Com certeza, esses grupos envolvidos com essas práticas nas grandes cidades não são tradicionais, o que não significa dizer que havia uma versão pura ou autêntica que foi corrompida. Toda e qualquer cultura é sempre e ao mesmo tempo autêntica e recriada, especialmente a popular. A cultura verbal, isto é, de fala, é recriada cada vez que é interpretada. Isso diz que elas mudam constantemente. Mesmo aqueles grupos que são considerados tradicionais, esses estão em mudança constante. Isso faz todo sentido sociológico. Assim como em um livro, onde cada pessoa pode interpretar de uma maneira diferente uma das outras, recriam a sua versão do que está sendo contado. As tradições não são criadas por apenas uma pessoa. Com isso, as que vêm depois atualizam os conceitos criados anteriormente. Como dito no recomendadíssimo livro didático de Sociologia, nesse contexto de recriação das tradições, o papel dos jovens se torna duplamente importante. Porque esse interesse da prática de culturas tradicionais se contrapõe de certa forma com o movimento de culturas de massas, que seria, numa forma informal de expressão, nadar contra a corrente de modinhas. Sendo assim, uma outra opção é o modismo, que tenta se mostrar como única cultura entre os jovens. E 2, a protagonização de jovens ao invés dos mais velhos, como praticantes das culturas tradicionais. As palavras dos mestres da tradição têm feito sentido para aqueles jovens que buscam neles valores como a simplicidade e a rusticidade. Essas que alinham a vivacidade e a ludicidade à certeza das referências. Tudo isso diretamente, sem nenhum meio tecnológico ou artificial do mundo moderno. E é por esse mesmo motivo que a verruga na ponta de seu dedo, quando apontada a uma estrela, cresce por culpa dos seus avós e não dos seus pais. Termos como identidade, identificação, rotulação e tribos urbanas não são muito discutidos por nós jovens, mesmo estes fazendo parte assídua do nosso cotidiano. Eles se referem a como as pessoas aparecem quando em sociedade, mostrando como nós humanos somos muito bons em colocar outros humanos em grupos separados por rótulos, que resumem o seu comportamento, sua personalidade e aparência de forma estereotipada. Mesmo com um mundo tão diversificado, tantas culturas, tantos rostos e jeitos diferentes, e mesmo assim, tendemos a julgar a todo um grupo como se todos neles fossem iguais.
Ai, terminei de editar esse negócio. Ah, nossa, esse trabalho tá muito humano pro meu gosto, cara. Verdade, cara, na moral, tô precisando muito de um chá de Bhaskara aqui. Deixa de Bhaskara, bora calcular a massa do Sol. Pode crer, então, vai, então, manda aí, em igual a mc ao quadrado. Ah, bora lá, bora lá. Não, cara, mas qual mais ou menos a massa do Sol, aproximadamente?